Nos últimos anos, os eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, ventos fortes e tempestades, têm vindo a agravar-se, levando ao desabamento de várias casas nas comunidades em redor do Monte Mabo. O impacto das chuvas e ventos agravou-se devido à expansão das plantações de monocultura de seringueira da Mozambique Holdings, pelo desmatamento de extensas áreas em redor das habitações que serviam de quebra-ventos e de barreira de proteção das chuvas intensas. O desmatamento levado a cabo pela Mozambique Holdings alterou consideravelmente a paisagem local. As casas construídas nestas comunidades precisam de pequenas melhorias para que não sejam facilmente roubadas pela ação do vento e da chuva, pois todos os anos são várias as casas que desabam, mostrando claramente a necessidade de fortalecer a sua estrutura, nomeadamente as fundações, pilares e amarração geral da casa, levando em consideração o nível de pobreza dos agregados familiares, na sua maioria sem condições financeiras para adquirir materiais como o ferro e o cimento, por exemplo. Desta necessidade surgiu a ideia de levar a cabo um curso prático de bioconstrução na comunidade, e foi assim que tudo começou. A bioconstrução refere-se às técnicas de construção com base no uso de materiais locais, com o mínimo impacto possível sobre o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, tão resistente quanto a construção convencional. Quando falamos em bioconstrução, pode parecer que estamos a trazer um conceito novo. No entanto, a grande maioria das construções encontradas nas comunidades rurais em Moçambique são na base de técnicas de bioconstrução com recurso a materiais locais. A capacitação foi conduzida por Ana Paula de Carli, técnica bioconstrutora brasileira com mais de 20 anos de experiência nesta matéria, com ênfase para a construção resiliente aos impactos das mudanças climáticas a partir de materiais locais e no contexto de comunidades rurais pobres. E a ideia aqui era a gente trabalhar com o tipo de construção local, sem trazer nada de fora, buscando valorizar essa construção, mas buscando melhorar as técnicas locais com alguns elementos, né? Então a gente foi convidado pela comunidade a construir uma escola junto com as crianças, com os pais, com a comunidade escolar, e buscando aplicar um pouco dessas técnicas que poderiam melhorar a qualidade das habitações locais com os materiais locais. Então aqui a gente escolheu o adobe, que é uma técnica muito utilizada aqui na região, e a maioria das casas é construída com os tijolos de terra, ou queimados em fornos locais artesanais ou não queimados, terra crua, né? O que acontece a gente identificou aqui, percorrendo as comunidades, que existem vários detalhes construtivos que poderiam ser melhorados, né? Por exemplo, a fundação, o nível da casa, várias vigas de apoio e vigas de amarração. Então a gente trouxe um conjunto pequeno de técnicas que poderiam melhorar o tipo de construção local. E foi isso que a gente veio aplicar aqui. O processo de capacitação foi essencialmente um workshop prático, onde se aprende fazendo. Em preparação para a capacitação, foi levado a cabo um trabalho de avaliação crítica das construções existentes nestas comunidades, e para esta fase a equipe contou ainda com a participação de um bioconstrutor nacional, o Sr. Andrade Guarda, e foram identificadas as principais falhas na construção local para poder resolvê-las com técnicas simples, acessíveis e adequadas ao local durante o processo de capacitação e, assim, assegurar a sustentabilidade das futuras casas. A pedido dos membros da comunidade de Nevava, o processo de capacitação prática foi levado a cabo na construção de 2 salas de aulas para a escola de Nevava, visto esta estar a funcionar sobre uma estrutura degradada de pau a pique sem a devida cobertura. Assim, enquanto os mestres locais aprendem técnicas melhoradas, 2 salas de aulas são erguidas para as crianças da escola.
encarregado da Dona Ana por ter me explicado muitas cenas que nós não sabíamos já construir aqui. E ele me deu muitas instruções de barros de bambus, com pedras de areias com murmuxém. Nós aqui não costumamos já utilizar, mas a casa vai estar forte através desses utensílios que nós utilizamos aqui. E muito obrigado a Dona Ana por ter nos estar aqui ensinando. Nós estávamos já usando nossas técnicas daqui, mas aquilo não estava dando certo. E as casas da comunidade estavam sendo destruídas, caindo através de não termos ambiente de construção de casas. Mas estou a ver, a Dona Ana nos explicou, mais ou menos, se caindo é para isso também, é o diabo que vai estar a distrair. Na análise dos materiais locais disponíveis, verificou-se uma grande carência de palha para a cobertura das casas. Esta carência é consequência da expansão das plantações da Mozambique Holdings e da ocupação das áreas baixas de onde as comunidades retiravam o capim. Por outro lado, a expansão das plantações usurpou terra produtiva dos membros da comunidade e obrigou-os a procurar e a desmatar novas áreas, incluindo áreas baixas onde crescia o capim. Esta escassez levou a um aumento considerável do custo do capim localmente e, consequentemente, a uma redução da espessura da cobertura das casas, levando a que estas sejam facilmente destruídas. Os tijolos de barro ou tijolos de adobe produzidos localmente são resistentes, de fácil acesso e de baixo custo. As casas desabam essencialmente devido a problemas estruturais, nomeadamente a uma fundação deficiente de adobe, a ausência de pilares e de viga geral, a falhas na colocação dos telhados, incluindo a inclinação dos mesmos, e não pela qualidade dos blocos ou pela ausência de cimento. O uso de pedras na fundação foi um dos aspectos muito importantes na capacitação, pois na construção local a fundação é feita essencialmente com o mesmo tijolo de adobe e está sujeita à corrosão devido à elevada umidade dos solos e à elevada intensidade de chuvas. As pedras são colocadas umas sobre as outras, com terra a ser utilizada para ligar, evitando assim que a água suba pelas paredes e enfraqueça as mesmas. Os construtores locais e membros da comunidade envolvidos não acreditavam que era possível unir pedras usando terra local e ficaram muito surpreendidos com o resultado. A espécie de bambu mais comumente encontrada a nível local é bastante forte e pode ser utilizada na construção, essencialmente como pilares e como cinta de amarração ou viga geral. No entanto, não tem sido devidamente aproveitada na construção local. O uso e as potencialidades do bambu foi uma das novidades na capacitação e estes foram utilizados com a devida advertência à necessidade de preparação e tratamento do mesmo para assegurar a sua durabilidade. Neste caso foi feita o tratamento com recurso à queima, tendo sido ainda discutidas outras medidas para a conservação do bambu, tais como o uso da cinza. Outra questão que foi muito discutida foi o nível de inclinação da cobertura das casas para garantir que a mesma resista a ventos fortes e chuvas intensas. Em locais sujeitos a muita chuva e ventos fortes, recomenda-se que os telhados tenham uma grande inclinação e beiral largo, de modo a proteger as paredes da casa. Dada a escassez de capim, há necessidade também de incentivar o plantio do mesmo para a cobertura, junto com os sistemas agroflorestais e assim associar as duas técnicas. Esta foi a nossa primeira experiência de capacitação em técnicas de bioconstrução. Foi um rico processo coletivo de capacitação e de construção que envolveu pedreiros, membros das associações comunitárias e das mulheres, Yasuza no tamale la ni burua na we ulo bagani muni ba escola no magiwa ani usuze gemo muzongo ya arubagama li burua yonyeta bora no tamale ani ulo bawenyu yon no kala bebala la bagani grupo ya mamestere amudana na escola kamudiwale wera yon no bani muni wege tambe no tamale la udawenyu kamundiwale obrigado. A nossa escola estava
numa situação ruim. Assim que estamos a receber esse bem-vindo que estamos a ver aqui, para nós e a comunidade também e as crianças, há uma boa melhoria. Pelo menos a partir daqui à frente haverá aderência dos alunos. A equipe da Justiça Ambiental e 2 bioconstrutores, sempre com o conhecimento das estruturas do governo local. Neste processo foi possível passar importantes ensinamentos, ter momentos de partilha bastante ricos e sempre rodeados de cerca de 20 crianças, muito interessadas em todo o processo, muito animadas com tudo o que estava a ser feito e muito orgulhosos por poder também ajudar e assim contribuir. A todos eles, o nosso muito obrigada. Okole,